O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graças, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era conhecida estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, a liturgia do 4º domingo do Advento, recolhe uma tradição muito antiga, das primeiras grandes festas de Nossa Senhora, lá do século VI. Era chamada a festa de Nossa Senhora da Expectação. Na tradição portuguesa nós conhecemos como Nossa Senhora do Ó. É a Nossa Senhora que espera o nascimento do Filho de Deus, né? Geralmente representada com a imagem de Nossa Senhora grávida. E é chamada Nossa Senhora do Ó, porque durante os últimos 7 dias do Natal, cada dia a liturgia nos apresenta uma exclamação que começa sempre assim: ó, né? Ó sabedoria do Altíssimo, ó raiz de Jessé, ó chave de Davi, e por aí vai, né? E essa festa que depois passou para o dia 25 de março, né, a Anunciação do Senhor, ela diz algo muito profundo da nossa fé. O nascimento não é um começo absoluto. Aqui as mães que estão aqui sabem disso. O nascimento não é um começo absoluto. O nascimento é a conclusão, é o término de um processo que se chama gestação e que começa no momento da concepção. Do mesmo modo também, o mistério da nossa salvação não começou no nascimento de Cristo. O mistério da nossa salvação começou quando o anjo Gabriel foi anunciado a Maria, foi enviado a Maria e anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus, e naquele momento, como diz o apóstolo São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o começo da nossa salvação. Diz o Catecismo da Igreja Católica que aí começa aquilo que São Paulo chama de a plenitude dos tempos. Isso é um mistério grande. Nós chamamos de mistério da encarnação do Verbo, né?
Mas o que seria de fato esse mistério? De fato, para nós entendermos, nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo, sabe? Eu pedia quando preparava essa pregação: Senhor, dá-me a graça de entrar um pouco mais nesse mistério, inclusive para poder pregá-lo, né? E é algo imenso. Qual é o tamanho de Deus? Quanto pesa Deus? Qual é o rosto de Deus? Qual é o timbre da voz de Deus? Como é o olhar de Deus? Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que o escritor sagrado tinha que fazer poesia para tentar descrever aquele que é indescritível. Deus é maior do que o universo. Deus é poderoso. Ele chama as estrelas pelo seu nome e nenhuma falta ao seu chamado. A voz de Deus é como a torrente das muitas águas. Deus vem na nuvem carregada, entre os relâmpagos, entre as brasas, chega Deus, né? Não dá para descrever aquele que é indescritível, né? Mistério escondido a todas as gerações, diz São Paulo na segunda leitura. Mas na plenitude dos tempos, mistério revelado. Depois que o anjo anunciou a Maria, nós já sabemos a resposta. Eu sei o tamanho de Deus. Ele cabe numa manjedoura. Eu sei o timbre da voz de Deus. Ele falou conosco. Eu conheço o olhar de Deus. Eu sei o que Ele quer. Ele me disse. Eu sei como Ele age. Eu vi agir. Esse é Deus. Deus incomensurável se fez homem. Esse é o mistério da encarnação. E nós adoramos este Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que nós esperamos, né? E qual foi a porta pela qual Deus entrou no mundo? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. O sim de Maria foi o caminho que Deus escolheu. Poderia ter vindo por outro, mas escolheu para vir ao mundo e se fazer homem. Porém, o faça-se da Santíssima Virgem Maria não foi uma novidade. Qual é o primeiro lugar da Bíblia onde aparece essa palavra? Faça-se. Logo no início, primeiro versículo. Faça-se a luz. E a luz foi feita. O primeiro faça-se é sempre de Deus. Ele criou o universo. Ele me criou, Ele te deu a vida, Ele me deu a vida, nos deu a existência. Poderia não ter dado, foi por amor. Faça-se, primeiro faça-se, é de Deus. Também Deus Filho disse o seu faça-se, né? A carta aos Hebreus coloca na boca de Jesus, nos lábios de Jesus, aquele salmo que diz: eis que vem o Senhor fazer a vossa vontade. Faça-se. Esse é o ritmo do coração de Deus. Por amor, faça-se. Por misericórdia, faça-se. E não poderia ser diferente. Durante toda a vida de Jesus, se repete o faça-se. Ele disse no Evangelho de São João: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. No momento da angústia e da escuridão do Horto das Oliveiras, que não se faça a minha vontade, mas a vossa. Quando nos ensinou a rezar, dizei assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E lá na cruz, no último momento, o momento em que todos os homens nos encontraremos, e talvez seja um dos mais difíceis da nossa existência, disse com outras palavras o seu faça-se: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E todos os dias, isso é muita humildade de Deus, né? Todos os dias, pela mão dos sacerdotes, Ele diz mais uma vez: faça-se. Esse é o ritmo do coração de Deus. Quando São João Maria Vianney se emocionava, né? Dizia: como é possível? Eu digo, isto é o meu corpo, e Ele vem, e Ele desce. E Ele diz: faça-se. Faça-se de Deus. Também Deus Espírito Santo diz: faça-se. Tantas vezes nós dizemos, né? Vinde Espírito Santo,
transforma a minha vida, dá-me os teus dons, aumenta a minha fé, vinde Espírito Santo, é assim, né? Mas tudo isso seriam palavras vazias, se Deus Espírito Santo não dissesse, faça-se. Venha a presença da Santíssima Trindade ao teu coração, eu te encho do meu amor, faça-se, faça-se. E como esse é o ritmo do coração de Deus, não podia ser diferente o ritmo do coração da Virgem Maria, que em tudo queria estar em sintonia com esse Deus. E sai como que natural dos seus lábios, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E de alguma maneira aí, Nossa Senhora soprou para nós a resposta de todas as perguntas importantes. Se tiver um vestibular da existência, Nossa Senhora já nos deu a resposta, o gabarito, né? Faça-se, faça-se. Por esse caminho Deus entrou no mundo. E por esse caminho Deus atua no mundo. Diz a primeira leitura que Davi queria construir uma casa para Deus, e Deus responde a Davi, não é você que vai construir uma casa para mim, sou eu que vou construir uma casa para ti. Pelo faça-se da Virgem Maria, fez-se no mundo a morada de Deus. Deus é bom. E eu pensei em 3 exemplos, né, que pudessem nos ajudar a entender esse faça-se na nossa vida. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai inspirar muitos outros no coração de vocês, né? Um primeiro faça-se. Quando Deus inspira no seu coração um projeto nobre, grande, bom, quando Deus te inspira a fazer algo de bom, não é verdade que muitas vezes nós ficamos com medo? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho forças? Será que eu vou ser capaz de abrir mão disso ou daquilo para fazer a vontade de Deus? Será que eu vou ser capaz? Nesses momentos em que nós nos sentimos tão frágeis, né? Repitamos com Nossa Senhora, faça-se. O que seria daquela menina quando foi visitada pelo anjo? Seria o melhor, porque ela estava fazendo a vontade de Deus. Faça-se. Um segundo exemplo de faça-se, né? Quando às vezes nós estamos vivendo situações que nós não podemos resolver, coisas que superam a nossa capacidade, onde nos é pedido manter posições, né? Sabem que numa guerra, avançar é uma ação de guerra, né? Mas manter posições também é uma ação de guerra. E muitas vezes o que Deus nos pede é isso, mantenha posições, cresça interiormente, pela oração, pela meditação, mas aguenta firme, mantém posições. Nesse momento, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É um mal que eu ainda não posso resolver, eu tenho que tolerar, faça-se. É algo que eu ainda não consigo ultrapassar, mas eu preciso estar firme, faça-se, faça-se. Um terceiro exemplo do faça-se, né? Quando nós não podemos fazer nada. Eu fico imaginando as pessoas que às vezes estão nos leitos, né? Por uma enfermidade, no hospital, e talvez pensem consigo, meu Deus, eu não posso fazer mais nada, né? O que eu posso fazer? Minhas forças acabaram, Senhor. Já não tenho mais condições, seja pelo que seja, né? Não, ainda resta uma coisa a fazer. Faça-se, cumpra-se em mim. Nosso coração unido à vontade de Deus é o lugar onde Deus entra e faz coisas nesse mundo. Precisamos manter a nossa vida muito próxima dele. Eu peço a Deus sempre essa graça, né? Senhor, eu não sei quando vai ser, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a tempos, mas quando chegar o meu último momento, né? Que eu seja capaz de me entregar a Ti, meu Deus, com muita liberdade. Faça-se em mim, quando o Senhor me chamar, Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. De alguma maneira o diabo continua ainda sussurrando nos nossos ouvidos, né? Uma desconfiança de Deus, como fez com Adão e Eva, como se ele não fosse bom,
como se Ele não planejasse o melhor para nós, como se Ele não soubesse qual era o melhor momento para nós, de tudo, de tudo. E Nossa Senhora nos levanta pela fé, confie em Deus, faça-se, porque Ele não quer o nosso mal, não pode querer o nosso mal, só quer o nosso bem, né? Eu termino com uma história que eu aprendi quando eu era seminarista. Às vezes, diziam, né, e é verdade, nós padres somos muito ativistas, né? Queremos fazer muitas coisas, de um lado para o outro o tempo todo, corre, sobe, desce, né? Fazer coisas, às vezes é a ânsia do coração dos padres, né? E esse me dizia, se nós não temos um coração unido a Deus, é como se nós quiséssemos costurar sem linha, só com agulha. Imagina, desce a agulha e sobe a agulha, entra no tecido e sai no tecido, né? Mas sem linha. Depois de um dia inteiro de trabalho, não sobrou nada. Assim é a ação do homem que não está unido a Deus. Se cansa, se fadiga, se estressa e não sobra nada. Peçamos a Deus a graça de, como a Santíssima Virgem, preparar a sua vinda, tendo um coração muito unido ao seu coração. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Deixemos esses momentos de silêncio para que Deus nos fale. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.